Olá, meus queridos ouvintes. Estamos de volta para mais uma história. Hoje, essa história é um pouco séria, porque nós vamos falar de vingança, daquela que vai muito além do que normal. A história de hoje é tão tensa que um novo subreddit foi criado só por conta dela. E como esse episódio é um pouco mais curto do que o normal, eu vou lançar um outro vídeo na quarta-feira seguido deste episódio. Então, clique no botão de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. Quem sabe um dia eu não consigo monetizar esse podcast. E para isso eu preciso da sua ajuda. Então vamos fundo nessa história que mostra que às vezes a vingança pode ser como uma supernova, deixando um rastro de impacto por onde passa. Eu não fui nuclear, eu fui supernova. Apenas um pequeno contexto para começar. Eu fui exterminador de insetos por mais de uma década. E faltavam apenas alguns créditos na faculdade para eu me formar em entomologia. Então posso dizer que tenho muito conhecimento quando se trata de qualquer coisa relacionadas a bichos assustadores ou rastejantes. Dito isso, eu era um especialista nos piores tipos de infestações. Tratei de percevejos a carrapatos que só bebem sangue humano. Aposto que você acha que sabe onde isso vai dar, mas só para te interromper, não, eu nunca infestei alguém intencionalmente. Na verdade, a vingança nessa história não é minha, mas de uma das mulheres mais doces que eu já conheci. Para o propósito da história, vamos chamá-la de Maria. Maria foi enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial. Fui chamado à casa de Maria pela administração dos apartamentos subsidiados onde ela morava. Ela reclamava de um pequeno problema com percevejos. O que descobri quando cheguei lá não foi um pequeno problema, e o que eu vi ainda me assombra um pouco até hoje. Quando Maria atendeu a porta, ela estava literalmente coberta de percevejos. Seus cabelos, suas roupas, até mesmo rastejando em suas mãos. Sem entrar em muitos detalhes sobre a biologia desses insetos, isso não é normal. Percevejos não gostam de tocar na pele humana e não caçam quando as pessoas estão em movimento. É por isso que a cama é o local mais comum onde os encontramos. Daí seu nome em inglês, bedbugs. Imediatamente chamei uma ambulância. Esperei que eles chegassem e os avisei sobre a possibilidade muito real de que qualquer lugar que eles a levassem corresse um grave perigo de ser infestado, se não fizessem algo para descontaminá-la antes de levá-la embora. A pobre mulher sofria de anemia e foi uma sorte da biologia que ela não tivesse entrado em choque tóxico devido ao número de mordidas que ela recebeu. Ela foi levada embora às pressas, depois de ser lavada, literalmente borrifada com uma mangueira e ter suas roupas tiradas dela de forma semi-privada. Meu modo de vingança começou ali. Os tratamentos contra percevejos são caríssimos. E por conta do meu trabalho, eu fiz muitos contatos com o Departamento de Serviços Sociais e com o Serviço de Proteção a Adultos. Por conta da quantidade de trabalhos de caridade que eu fiz. Cada um deles recebeu um telefonema meu. Os apartamentos subsidiados pelo governo têm regras muito estritas, incluindo a obrigatoriedade de fazer verificações de rotina nos apartamentos. Para que a infestação chegasse a esse nível, o apartamento passou anos sem controle. Maria vinha sido comida viva há anos. Liguei para o noticiário de TV local e eles fizeram uma matéria sobre o assunto. Também avisei todos os vizinhos e coletei depoimentos sobre a frequência exata de como o pessoal da manutenção e a administração entravam nos apartamentos. Assim que as investigações com os órgãos públicos foram concluídas, eu falei com todas as pessoas que estavam em risco de infestação. Eu as aconselhei a entrar com ações civis contra a gerência do prédio e recomendei um advogado com quem eu já tinha trabalhado antes. Ele ficou muito feliz em considerar entrar com uma ação coletiva contra a administração. No final, fiz com que o gerente dos apartamentos fosse preso por abuso e negligência de idosos, e toda a sua equipe, de baixo para cima, foi demitida, já que eles falsificaram documentos oficiais dizendo que haviam entrado nos apartamentos para realizar manutenção de rotina, e, enganando assim, o governo, cobrando por serviços que na verdade nunca forneceram. Visitei Maria por um tempo depois disso, já que parecia que ninguém o fazia há anos. Ela era uma pessoa maravilhosa e nunca mereceu viver assim. Sua saúde se recuperou por um tempo, mas, finalmente, chegou a hora dela. Nunca esquecerei nem perdoarei as pessoas que permitiram que isso acontecesse. Pô, essa história é tipo um soco no estômago, né? A vingança pode ser uma parada muito intensa. E essa foi pro nível supernova, por tantas pessoas que foram afetadas pela vingança do protagonista. Mas eu acho pouco que só uma pessoa tenha sido presa por conta disso. Mas não dá pra negar que o ser humano é cheio de surpresas, né? E essa história é a prova viva disso.
Você gostou do episódio de hoje? Não esqueça de deixar a sua opinião. Eu leio todos os comentários que foram deixados. Não perca nenhum episódio. Inscreva-se no nosso podcast para receber mais histórias fascinantes como essa, traduzidas para o português e narradas por mim. Até a próxima!